Fala pessoal, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal do YouTube. Meu nome é Davi Robson, sou professor e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um dos temas que eu considero mais esquecidos na igreja brasileira, um dos temas que considero mais ignorados, mais tratados de forma superficial e, sem dúvida, talvez a principal temática do Novo Testamento, a principal temática da teologia de Paulo, a principal temática da Reforma Protestante e, como disse, um tema absolutamente rejeitado pela Igreja Evangélica. Eu quero falar no vídeo de hoje sobre o tema da justificação pela fé. Quero tratar no vídeo de hoje sobre o tema da justificação pela fé. Justificação pela fé, sem dúvida, é a principal temática da Reforma, juntamente com outros temas, obviamente, relevantes para aquele contexto. O resgate que a Reforma faz é com relação à justificação pela fé, ou a justiça pela fé. Para eu poder desenvolver esse raciocínio, essa temática, eu quero partir exatamente da ideia da teologia da salvação. A ideia da justificação pela fé ela é muito simples. Primeiro, a afirmação de que a salvação ou a conversão se dá unicamente pela fé. Então, não há, na questão da salvação, outro meio além da fé. Portanto, é a única necessidade deste homem que está numa condição sem Cristo e que, por estar em tal condição, não poderá desenvolver nenhum mérito, nenhuma obra capaz de aproximá-lo de Deus. No entanto, Deus se aproxima desse ser humano a partir da ideia da fé, a partir da experiência da fé. A fé é exatamente o estopim da reforma. A fé é exatamente o impulso da reforma. É a experiência da reforma. Então, a conversão do pecador se dá única e exclusivamente pela fé. Não há outro meio, não há outra obra, não há outro caminho, nem outro recurso para que o pecador seja salvo a não ser a experiência da fé. Uma vez salvo pela fé, todos os outros atributos, toda a relação com Deus se dá pela fé. Portanto, no Novo Testamento nós não temos só a ideia da salvação pela fé, nós temos a ideia de que a fé é imprescindível para todo o relacionamento daquele indivíduo pecador, daquele homem caído com Deus. E um dos tópicos mais importantes desta relação objetiva da fé é a doutrina da justificação. A doutrina da justificação, ela decorre da ideia de que em Cristo, pela fé em Cristo, o homem pecador é declarado justo diante de Deus, não pelas suas obras ou méritos, mas pelos méritos de Cristo. Assim, se você está acompanhando aí meu raciocínio, a justificação também se dá pela fé. E o que é essa justificação? A justificação é exatamente uma declaração de Deus, de que aquele homem, pela fé em Cristo, está declarado justo. E de que não há sobre aquela pessoa de natureza ruim, aquela pessoa de natureza má, aquela pessoa orgulhosa, vaidosa, de que não há mais sobre ela nenhuma condenação e de que ninguém poderá mais condená-la. Ou seja, é o pecador sendo declarado justo. Mas o que acontece na justificação? O que acontece é que nós, pela experiência da justificação, nós somos declarados livres da lei. É uma declaração que libera o indivíduo desta condição de culpado diante da lei. Quer dizer que aqueles que estão em Cristo estão declarados justos e, consequentemente, livres da condenação do pecado, que é a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então entenda esse trilho que a teologia de Paulo e consequentemente a teologia reformada nos fazem entrar. Pela fé nós somos salvos e nos convertemos ao Evangelho pela fé. No segundo momento, Deus, pela fé em Cristo, nos declara justos. Podemos afirmar então que a condição daquele que está em Cristo pela fé é a condição de alguém absolutamente livre da lei. Na teologia paulina nós temos esse tripé, esse triunvirato, esses três poderes que governam o homem sem Cristo, que é
pecado, morte e lei. Então perceba que pela fé, aquele que está em Cristo, ele está absolutamente livre do pecado, da morte e da consequência da lei, do resultado da vida na lei. E aí Paulo, desta ideia, dessa construção maravilhosa, daí é que Paulo tira a sua teologia da graça. Então veja que a graça é uma consequência de uma vida justificada. E o mais interessante ainda, que a justificação ela não depende de nós, ela depende de Cristo. E a justificação também não é real, não é algo que acontece na minha vida real. A justificação ela acontece na minha relação com Deus. Portanto, eu estou livre da lei no sentido de separado de Deus pelo pecado. E isso, do ponto de vista fático, do ponto de vista real, não me leva a nenhuma consequência, a não ser a consequência da própria fé. Uma vez que eu fui declarado justo, eu ainda não me tornei justo. Eu estou no processo de ser objetivamente justo. No entanto, pela fé, eu já fui declarado justo diante de Deus por meio da minha fé em Cristo. E pela graça, por meio da fé, eu recebo a justificação, que é a declaração do justo juiz de que eu agora estou liberto da lei, do poder da lei e do poder da morte. E simplifique a experiência da salvação nesses pontos: fé, graça e justificação. Forte abraço, até o próximo vídeo.